Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Yaris XS Sedan 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Yaris XS Sedan 2022, essa versão intermediária do modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Quero começar pela frente do carro mostrando aqui os seus faróis, que são afilados, saem aqui da sua lateral, vindo até a frente na parte do capô. Todo o conjunto óptico é halógeno, com a lanterna, indicador de seta, farol alto, farol baixo. Aqui esse filete cromado no seu interior que traz um destaque, também com a inscrição Toyota. Aqui na sua lateral um efeito já mais fosco. Na parte de baixo, no para-choque, nós já temos essa peça com esse acabamento preto fosco, também com farol de neblina que é halógeno. Aqui na frente do carro nós já temos essa grade exterior com esse acabamento preto fosco, com as aberturas de ar, também com esse aplique que é na cor do veículo, com a cor prata, também essa outra entrada de ar e aqui um destaque de design, essa silhueta, esse contorno que ele faz aqui na frente do carro que realmente traz um destaque. Esse acabamento black piano com esse outro filete cromado que traz um destaque. Na parte do capô, quero abrir a imagem, nós já temos um vinco na sua lateral menos pronunciado que acaba aqui na frente, um outro vinco mais pronunciado, esse ele vai fazer esse contorno aqui no frente do logo cromado da Toyota e da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A motorização do Yaris é 1.5 aspirado com 110 cavalos, torque de 14,9 kgfm a 5.600 RPM. É um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha, auxiliado pelo câmbio CVT que simula 7 velocidades. E um detalhe, ele não utiliza correia dentada, ele utiliza corrente de comando. A longo prazo, para você que utiliza esse veículo, vai trazer um custo de manutenção com certeza. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série nesse modelo, para não se tornar um vídeo tão extensivo. Notem nas imagens como a Toyota prioriza toda essa parte de fiação, as mangueiras. Olha todo o cuidado que a marca tem para colocar essa haste aqui separada da fiação do catalisador para não pegar temperatura. É realmente uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para evitar ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a lateral do Yaris, começando aqui pelas rodas, que são diamantadas. Aí nós já temos esse destaque preto brilhante na parte dos aros e esse outro destaque que já é escovado por ser uma roda diamantada. Aqui nós já temos o logo cromado da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris XS, que mede 4,42 m de comprimento, tem a profundidade de solo de 15 centímetros. Nós já temos aqui na parte da caixaria de roda esse vinco bem pronunciado, um outro vinco que sai da primeira porta até a segunda porta, que já tem aquele contorno finalizando o vinco. Nós já temos um outro vinco, esse também mais pronunciado, que faz esse contorno e vai até o final da segunda porta, e um outro vinco mais sutil, esse sai da segunda porta e vai até a parte da lanterna. As maçanetas são na cor do veículo. A parte do retrovisor nós contamos com um repetidor de seta e rebatimento elétrico no interior do veículo, que depois eu vou mostrar para vocês. A coluna A com acabamento preto fosco, assim como a sua coluna B e também a sua coluna C. Eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui do Yaris Sedan, que é pouco visto na rua. A versão hatch é mais vendida. Aqui no para-choque nós já temos
o refletor noturno para trazer mais visibilidade, esse contorno com esse vinco na parte do para-choque que traz um destaque, um outro vinco que praticamente sai da lateral aqui do para-choque e vai invadindo toda a parte do porta-malas. A inscrição Yaris XS, as suas lanternas saem da lateral do veículo, aí ela é bem ressaltada, vem até a porta do porta-malas e toda a parte do conjunto óptico aqui também é halógeno. Temos a inscrição aqui cromada da Toyota, a terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro e a antena ali no teto. Aqui nós temos um botão aqui ao centro, se você apertar, nós temos a opção para estar abrindo o porta-malas, que tem a capacidade de 473 litros com a iluminação interna. É realmente um porta-malas bem amplo, 3 litros a mais do que o Corolla Sedan, para vocês terem noção do espaço desse porta-malas. Aqui embaixo nós temos o step temporário com kit de ferramentas caso você precise para fazer a utilização. Essa manta com esse acabamento aqui na parte da porta do porta-malas. A câmera de ré que depois eu vou mostrar para vocês a utilização. E na parte de segurança ele conta com 2 airbags frontais com teste de colisão no Latin NCAP de 4 estrelas para adulto e criança. Eu quero mostrar aqui a parte do banco traseiro. Eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m, eu ajustei o banco do motorista todo para trás e mesmo sentando aqui, nós temos ainda um certo espaço aqui no Yaris de 2 a 3 dedos. Isso mostra o espaço que nós temos aqui no seu interior, que tem o entre-eixo de 2,60 m. Eu quero mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão XS das demais versões. A parte do revestimento do banco já é em couro, com essa linha de costura bem aparente, portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui na parte do teto nós já temos a parte com a iluminação, esse acabamento cinza, as alças aqui no teto. Eu vou descer para mostrar um outro detalhe para vocês, que é na parte do assoalho. Ele tem o túnel de acesso praticamente 100% plano, com 5 pessoas, não vai atrapalhar aquela saliência que fica ali ao centro. Aqui nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Essa parte com essa opção, com encosta-braço, se você estiver viajando com 4 pessoas, com opção para 2 porta-copos. E também o Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, tanto ali do lado direito. O acabamento do revestimento, esses pontilhados, essa costura aparente. Aqui nós já temos um botão que você vai apertar e nós já temos o banco que tem a opção bipartida, 60 por 40. Se você quiser carregar alguma coisa maior que não caiba no porta-malas, você pode fazer essa opção para estar carregando o que você precise. Na parte da porta nós já temos esse revestimento em couro com acabamento macio ao toque, essa parte com plástico rígido cinza, aqui já os puxadores prata e esse acabamento black piano com acionador do vidro elétrico com a função auto-down. Aqui nós já temos um nicho, porta-garrafas e o alto-falante aqui da porta do Yaris. A sua chave é do tipo presencial, nós temos aqui a inscrição Toyota, também uma segunda opção de abertura do porta-malas, alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta, apertar esse botão para que você possa ter acesso ao Yaris através da Smart Entry. Aqui nós já temos uma terceira opção de abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível. No banco do motorista somente, nós temos aqui a regulagem de altura e a regulagem da lombar. E agora eu quero mostrar para vocês aqui o interior do Yaris XS, que já está em funcionamento. E eu quero mostrar esses detalhes aqui no interior, começando pela sua multimídia, que ela tem, no caso, a conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. É uma multimídia de 7 polegadas e aí já ficou aqui também mais acessível, mais fácil para fazer a utilização. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa estar fazendo a utilização dessa multimídia, conhecendo passo a passo de como utilizar essa multimídia. Para não se tornar um vídeo tão extensivo, eu vou deixar esse card para você acompanhar depois. Aqui nós temos o botão Start Stop, essa parte aqui do console central com esse acabamento prata, esse filete cromado que praticamente faz a volta aqui do console central entre a multimídia e o seu ar-condicionado aqui que já é digital, com esse acabamento black piano. Ele é apenas de uma zona, então nós temos aqui a opção para colocar a temperatura que você quer, o fluxo desse ar-condicionado, modo automático, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, também a função aqui
para poder estar utilizando a ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e esse ar-condicionado que já conta com filtro anti-pólen. Aí nós temos o acabamento no câmbio central com esse Black Piano, também esse contorno cromado em volta do câmbio CVT que simula 7 velocidades. Nós temos a opção aqui da câmera de ré, aí já vai aparecer aqui na multimídia as linhas de segurança para você fazer a utilização para estacionamento. Também, se você descer para o modo drive e colocar para o lado esquerdo, nós já temos as trocas de marchas aqui manuais. Da primeira à sétima vai colocando para frente, e aqui vai colocando para trás para fazer a reduzida para um freio motor, uma utilização numa retomada de curva, algo que você possa estar utilizando as trocas manuais. Aqui nós já temos esse acabamento na parte do console aqui, também com 2 porta-copos. Aqui nós já temos o freio de estacionamento que é manual, um nicho aqui do lateral, também essa tomada 12 volts, e aqui nós já temos esse revestimento em couro do encosta-braço, que nós temos a opção para estar guardando alguma coisa, e também USB para fazer a utilização aqui no caso do espelhamento ou a conectividade da multimídia através do seu smartphone. Aqui no revestimento do banco nós já temos toda essa parte perfurada, também essa parte com essa linha de costura aparente. Aqui nós também na lateral nós já temos essa parte para trazer mais conforto para quem está aqui na frente do carro. A parte do cinto nós já temos aqui a regulagem de altura, as alças no teto, aqui a parte com a iluminação aqui no teto, caso você precise. Também o quebra-sol com a opção com espelho, basta você puxar aqui, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. A iluminação aqui no teto, basta você apertar para poder estar acendendo. Por ser uma versão intermediária, nós já temos aqui o retrovisor interno, que é fotocromático, vai trazer menos parte de reflexo para você que está dirigindo à noite. E na parte do painel nós já temos esse acabamento com imitação de costura, mas toda a parte aqui é com plástico rígido. Também essa parte com esse detalhe na parte prata do difusor do ar-condicionado. O porta-luvas já temos essa opção menor aqui e uma outra maior aqui ao lado. Na parte do painel lá no canto nós temos um tweeter para auxiliar no sistema de som. E agora eu quero mostrar aqui a parte da porta do motorista, que nós temos os comandos iluminados, todos eles com a função auto-down dos vidros elétricos, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui o rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar para que o retrovisor possa estar rebatendo de maneira automática. Regulagem elétrica da parte dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Na parte do painel nós já temos aqui a opção para estar ligando o alarme volumétrico no interior do veículo ou desligando o alarme volumétrico. E aqui ao lado esse botão com controle de tração e estabilidade, assistente de rampa. Então já tem essa parte com essa opção, e freio ABS com EBD e também BAS. Aqui nós já temos um nicho para estar puxando um porta-moedas ou algo do tipo para estar utilizando. A sua direção, que é eletro assistida, com uma regulagem apenas de altura, não tem regulagem de profundidade. Aí nós temos essa parte com esse revestimento em couro, com essa costura aparente, esse volante que é multifuncional, com atendimento de telefone celular via Bluetooth, o comando de som, comando de voz para fazer a utilização, a parte com esse acabamento prata, o logo cromado da Toyota. Por ser um carro automático, controle de velocidade de cruzeiro para estar auxiliando nas viagens, e também a parte aqui para fazer a utilização do computador de bordo dessa versão, que são 16 opções. Basta você colocar aqui a setinha para o lado para essa tela de 4.2 em TFT para fazer a utilização. Então nós temos aqui a parte com o conta-giros, velocímetro, e aqui nós já temos as opções dessa parte do comando do computador de bordo para fazer a utilização com relógio, temperatura exterior. Aqui a parte com tanque de combustível. Se você colocar a parte com os informativos e colocar para baixo, nós temos aqui odômetro total, odômetro parcial A, parcial B, média instantânea, quanto que você consegue rodar com o tanque de combustível que está nesse carro, que é de 45 litros, média total, tempo de viagem, tempo percorrido, informações sobre a parte de economia do veículo para você fazer a utilização, os registros também das últimas vezes que você abasteceu o veículo, toda a parte aqui para fazer a utilização nesse modo de economia do veículo. Também a parte com as configurações de idiomas, unidade, modo de economia que você pode fazer a utilização. Se você colocar a seta para o lado mais uma vez, ele vai voltar para a tela inicial. E aí nós temos também os alarmes referente à porta que está aberta, que ele aparece visualmente no painel, cinto de segurança que não foi colocado, tanque
do combustível que está acabando para fazer o reabastecimento. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da versão XS Sedan 2022. Eu vou deixar na descrição de vídeo a ficha técnica desse veículo, se eu não mencionei algo, para você acompanhar depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e a sua curtida se você gostou desse vídeo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Márcio Lucente de Maringá, no Paraná. O segundo salve vai para Paulo Assis, da cidade de Caçador, aqui da nossa Santa Catarina. E o terceiro e último salve de hoje vai para Cacá Barbosa, de Brasília, no Distrito Federal. Se você quer que nos próximos vídeos eu mande um salve toyoteiro a você, deixa aí embaixo nos comentários seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você está falando, para que eu possa mandar um salve toyoteiro a você. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!